Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as contas, né, de resultado, tá dando sequência à disciplina de contabilidade básica, tá bom? É a parte C, a terceira aula de contas, tá bom? Eu sou o professor Tuan, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Controladoria, MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais. Seja bem-vindo ao meu canal, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para a gente entender, né, o mecanismo de conta, débito, crédito, né, como que funciona a contabilização de uma conta, nós precisamos entender o que é o método das partidas dobradas, tá? Como a gente já disse anteriormente, a contabilidade ela possui uma terminologia única e esse é uma das terminologias, essa é uma delas, tá? É preciso sempre tomarmos o cuidado de não confundir os termos técnicos com linguagem comum. A palavra débito, na linguagem comum, significa dívida, situação negativa, tá? Em contabilidade não é bem assim, tá bom? Mas a essência da palavra significa isso. Porém, na terminologia contábil, essa palavra pode assumir diversos significados. É importante se conscientizar desse fato para que você possa aceitar que algumas vezes a palavra débito vai assumir valores positivos, que nós vamos aprender no decorrer do curso, tá bom? A palavra crédito, na linguagem comum, significa crédito para alguém, uma situação positiva, enfim, né? um determinado direito, né, que a pessoa venha a ter, tá? Contudo, a terminologia contábil, essa palavra pode também assumir diversos significados, né? Por exemplo, o cartão de crédito, né? O cartão de crédito, necessariamente, ele não é um direito, tá? Ele gera um passivo, né? Do ponto de vista da pessoa física, da pessoa que está usando o cartão de crédito. Então, você usa o cartão de crédito, existe um limite de crédito e essas compras que você eventualmente fez com esse cartão, a utilização que você fez com esse cartão serão pagos no mês seguinte, tá bom? Então perceba que o crédito ele vai gerar uma dívida. Então existe um crédito para você utilizar via cartão de crédito, só que isso vai gerar uma dívida. Por exemplo, você vai financiar uma casa, né? Então o banco ele disponibiliza um crédito imobiliário. É um crédito imobiliário no qual o banco se compromete a pagar a pessoa que está vendendo o imóvel para você e você assume o saldo devedor junto ao banco. Então, isso de uma certa forma, a palavra crédito dá uma conotação de dívida, tá? Então, é isso que é importante a gente entender nesse primeiro momento, tá bom? Para que você tenha uma maior facilidade na compreensão dessa terminologia, é importante memorizar que quando representamos a conta em forma de T, que nós já vamos aprender mais à frente, tá? Então, o T, que é o tesão, ele, na verdade, o T maiúsculo, né? Ele representa graficamente uma determinada conta, onde você vai fazer os lançamentos a débito na parte direita e a crédito na parte esquerda. Outro fato importante para entender melhor a contabilidade é saber a natureza dessas contas. Então, é justamente isso que a gente vai, no decorrer do curso, entender, né? Separar o que é conta patrimonial, o que é conta de resultado, o que é uma conta de ativo, de passivo, o que é uma conta de receita, de despesa, de patrimônio líquido, tá bom? Então, a princípio, as contas de ativo, tá? As contas do ativo, elas têm a natureza devedora. E as contas do passivo são de natureza credora. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas eu estou um pouco confuso, ativo não é um bem direito, como que ela é devedora? Calma que você vai entender esse mecanismo no decorrer do curso através dos métodos da partida dobrada, tá bom? Então, dentro desse contexto, né, as contas de resultado, que também são representadas graficamente pelo T, né? Então as contas de resultado são elas as despesas, tá? Que ficam do lado direito e as receitas, tá? As contas de despesas são de natureza devedora e as contas de receita são de natureza credora, tá bom? Então você precisa memorizar esses dois conceitos agora, tá? Que as contas de ativo são de natureza devedora e as contas de passivo são de natureza credora, assim como as contas de despesa
são de natureza devedora e as contas de receita são de natureza credora. Calma que você vai aprender isso no decorrer do curso, tá bom? Então não se preocupe agora, só memoriza isso, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos visualizar como devemos fazer o lançamento no Razão referente às contas patrimoniais. Então, o Razão, na verdade, o livro Razão, ele é composto por uma conta, tá, onde você vai lançar débito ou a crédito, né, e especificar o histórico do que é aquele fato contado. Tá? Isso nós vamos aprender no decorrer do curso também. Então, o razonete, que é essa representação gráfica em forma de T maiúsculas, ele se chama razonete, tá? O razonete é o mecanismo onde você vai fazer a contabilização dos eventos contábeis, tá? Então, no caderno, no seu caderno, na folha de sulfite, você vai usar o razonete como mecanismo, tá? No sistema contábil, não, você vai lançar diretamente uma tela. Então, a princípio, você precisa entender o mecanismo de contabilização, tá? Vale lembrar que as contas patrimoniais são compostas por ativos, né, que são bens e direitos, como eu mencionei, passivos, que são as obrigações, e o patrimônio líquido, capital inicial, reservas e prejuízos acumulados, tudo bem? Para facilitar a compreensão, vamos demonstrar o que foi dito na tabela 3, né, com a tabela 3 e 4. Então, como eu disse, né, o ativo ele tem a natureza devedora, o ativo é igual a débito e passivo igual a crédito. Aí, de novo, eu preciso que você tenha de forma clara, tá? Esqueça a palavra passivo, despesa, esquece isso, dívida, tá? Vamos pensar agora que o ativo ele é igual ao débito e passivo é igual a crédito. É isso que você tem que memorizar, tá bom? Então, o que compõe o ativo? Os bens e direitos, a natureza é devedora, por isso que o nome débito, tá vendo? Então, memoriza assim, ativo é igual a débito, natureza é devedora. Passivo igual a crédito, natureza credora, tá bom? Que compõe o passivo, obrigações e patrimônio líquido, tá? Vale lembrar que as contas de resultados são compostas por receitas e despesas. Então, assim como as contas de ativo e passivo são contas patrimoniais, as contas de resultado, né, são compostas por receitas e despesas, tá? Para facilitar a compreensão, então a gente coloca aqui a natureza dela, né, para você entender, né? Então, contas de resultado, despesa igual a débito, receita igual a crédito. Natureza devedora e natureza credora. Então, é isso que você tem que guardar a princípio. Tudo bem? Então, tá bom. Agora que você tem essa noção, né, do método da partida dobrada, né, entendeu bem o que é um razonete, que é aquela representação gráfica em forma de T, eu vou entrar diretamente agora para você entender como que funciona esse mecanismo na contabilidade dentro do livro Razão, utilizando o razonete, tá? Então, vamos fazer uso de um simples exemplo, né, para te ajudar a entender esse conceito de partidas dobradas, tá? É um pouquinho confuso, no começo eu também tive dificuldade assim que eu tive contato com contabilidade, mas conforme você for fazendo exercício no seu dia a dia, no escritório de contabilidade, no departamento contábil de uma empresa, você vai se familiarizar muito bem com esse mecanismo, tá bom? Então, primeiro fato, ó, né, em 20 de nove de 2011, a empresa Felicidade Limitada comprou a prazo R$400 em mercadoria para revenda, conforme nota fiscal número 65662. Então, então a gente precisa entender agora a natureza desse fato, né? A natureza, o que afetou o patrimônio da empresa essa compra, né? Então, como a própria frase diz, né, compra de mercadoria. Então, se é mercadoria para revenda, isso é um estoque, certo? Então, ela está comprando um determinado produto para revenda que vai ser vendido posteriormente. Então, você vai contabilizar lá no estoque a débito, que é justamente esse lançamento que está sendo feito, tá vendo? Débito de R$400 e crédito de R$400 na conta duplicadas a pagar ou fornecedores, tá? Então, a contabilização da compra de mercadoria é débito lá no ativo, tá? Estoque de mercadoria para revenda, no ativo circulante, e crédito em fornecedores no passivo circulante, tá? Então, esses R$400 é uma duplicata que ela vai ser paga ao fornecedor posteriormente, tá bom?
Então, vamos basicamente entender de forma sintética, né, como que ficou os dois razonetes aí. Débito de R$ 400 na conta de estoque, mercadoria lá no ativo circulante, e crédito em fornecedores de R$ 400, tá bom? Primeiro passo, né? Como não ocorreu nenhuma outra situação, fazer a demonstração do balanço patrimonial da empresa, onde o ativo deve ser igual ao passivo, basicamente fica simples desse jeito. Débito lá no ativo, né, de R$ 400, né, perfazendo um total de ativo de R$ 400, no passivo R$ 400, perfazendo um total de passivo de R$ 400. Isso aqui é um balanço simples, tá? Partindo da ideia que só houve esse evento aí, tá bom? Compreendendo as contas, né? Hoje em dia, a racionalização e a organização de todas as atividades predominam, tá? Nenhum empreendimento é concebido sem plano prévio de ação. O arquiteto faz um projeto de uma futura obra. O administrador faz o orçamento dos gastos futuros de uma empresa. Na contabilidade não é diferente. Para facilitar a padronização das contas, antes que os lançamentos sejam necessários, é desenvolvido um plano de contas, tá? Então, agora a gente vai começar a entrar no conceito do que é o plano de contas. Então, o plano de contas, basicamente, ele é um conjunto, né, de contas, tá? E com o manual de contas, que são as diretrizes do que você deve lançar nessa conta, tá? As normas, tá? Basicamente isso. Então, o plano de contas não é simplesmente aquele elenco de contas com código reduzido, de ativo circulante, tal, 1.1, aquele monte de dígito, não é só isso. Aquilo, na verdade, é uma conta contábil, aquilo é o elenco de contas, mas o plano de contas ele é composto pelo elenco de contas, que são as contas discriminadas com os seus respectivos códigos reduzidos, e o manual de conta te dizendo o que você deve contabilizar naquelas determinadas contas, tudo bem? Aí a empresa ela deve elaborar o plano de contas de acordo com a legislação vigente, tá? Os principais pontos aí que tem que ser observado é o nome, tem que ser um nome claro da conta, tá? O título da conta também deve ser sempre claro, indicar exatamente o que ela vai representar. Toda conta, além de título, deve receber um código que a identifique, que é o código reduzido que eu falei. É importante sempre deixar margem para aplicações futuras desse plano, tá bom? Então, você precisa sempre deixar um código de maneira que você consiga acrescentar mais contas nesse código, tá bom? Então, geralmente, os softwares contábeis, como o Contimatic, o SAP, ele já vem com o plano de contas pronto, de acordo com as normas, né, com a legislação federal vigente. Então, é bem tranquilo, dificilmente você vai precisar abrir alguma conta, tá? Então, para facilitar, né, esse entendimento agora, vamos verificar os principais grupos de contas patrimoniais, né? O ativo, como eu já tinha mencionado, ele corresponde aos bens e direitos da empresa, tá? Então, pode ser classificado em dois grupos, né, ativo circulante e ativo não circulante. A princípio é isso, tá? Eles são classificados pelo grau de liquidez, tá? O que é esse grau de liquidez? O que você tem à disposição de forma imediata, tá? Então, por exemplo, caixa é o dinheiro que está ali, você pode usar imediatamente. Banco, você faz um Pix, faz uma transferência eletrônica, então você pode fazer um resgate de uma aplicação de curto prazo, por exemplo. Então, eles são classificados de cima para baixo pela ordem de liquidez, pelo grau de liquidez. Então, em cima do balanço é mais líquido, tanto os bens e direitos, o ativo, quanto as obrigações, o passivo. É mais líquido as contas que estão acima, tá? E menos líquida as contas que estão abaixo. Por exemplo, veículo, terreno, imóvel. Você não vende um apartamento, um galpão logístico da noite por dia. Ele é menos líquido, apesar de ser um direito da empresa, de ser um imobilizado, tudo bem? E aí, o que é classificado, né, nessa conta de ativos circulantes? São os bens e direitos que estão em constante circulação, são os mais líquidos. Esse grupo gera o dinheiro para a empresa pagar suas contas. Por exemplo, a conta caixa que tem entrada e saída de dinheiro a cada instante. Outro exemplo é o estoque de mercadorias, bancos e assim por diante.
O ativo não circulante, aqui se encontram as contas de direitos que tenham realização certa ou provável após o término do exercício social, tá, do balanço. Então, na verdade, o ativo não circulante, ele corresponde bens e direitos que podem ter uma realização acima dos 365 dias, tá? Então, tudo que for do dia 1, né, do primeiro dia até o dia 360, você classifica como ativo circulante. O que passar dos 360 dias é ativo não circulante, é longo prazo, tá bom? Vamos imaginar que iremos elaborar um balanço de uma empresa em 31/12 de um ano qualquer. Assim, todos os direitos que vão ser realizados em X2, que é no ano seguinte, devem ser classificados como ativo circulante. Porém, aqueles cujos vencimentos ocorrem a partir de X3 deve ser classificado como ativo realizável a longo prazo, como eu coloquei. Então, o que passar dos 365 anos, você classifica como ativo realizável a longo prazo ou não circulante. Investimentos. Classificam-se como investimentos as contas representativas das participações permanentes em outras sociedades e dos direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante ou no ativo realizável a longo prazo. Então, investimento, você pode ter investimento de curto prazo, de longo prazo, você pode ter investimento em ações, né? Então, de uma certa forma, é uma participação societária, né, em uma outra empresa. Você tem uma parcela do capital social daquela empresa que ela está em bolsa. A partir do momento que você adquire uma ação no home broker de uma determinada empresa, você tem participação no capital social e dessa empresa e, por consequência, direito à distribuição de lucros, tá bom? O que é classificado como imobilizado? Os direitos que não tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercício para essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, os riscos e controle desses bens, conforme o inciso 4º do artigo 179 da Lei 6.604. Então, o imobilizado, na verdade, corresponde ao que? Veículo, imóveis, terreno, galpão logístico, prédio comercial, sala comercial. Esses bens você classifica nesse grupo, tá bom? Imobilizado. Intangível. Considera-se intangível os direitos que tenham por objetos incorpóreos, bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, do exercício que é essa finalidade, inclusive o fundo de comércio, por exemplo, tá? O intangível, portanto, é composto exclusivamente por contas representativas de bens incorpóreos, materiais, os quais, embora não possuindo existência corpórea, representam direito de propriedade industrial. Por exemplo, marcas e patentes é um exemplo, tá? Fundo de comércio, direitos autorais e assim por diante. Tudo isso é intangível. Existe um direito, tá? Mas ele é um bem incorpóreo, você não consegue apalpar esse bem, tá bom? Indo para o passivo, que são as obrigações, o passivo ele compreende os elementos patrimoniais negativos, como a gente havia mencionado, né? São as obrigações e ainda torna evidente a riqueza real da empresa, o patrimônio líquido, tá? Então, o patrimônio líquido também compõe o passivo, tá bom? O passivo pode ser classificado em 3 grupos, passivo circulante e não circulante, tá bom? O patrimônio líquido, lembrando que esse é o mesmo raciocínio, tá? Passivo circulante, tudo que for até 365 dias, você classifica como circulante. O que passar de 365 dias, você classifica como não circulante, tá bom? Patrimônio líquido, sendo este dividido em capital social, reserva de lucro, ajustes de avaliação patrimonial, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Então, o patrimônio líquido ele demonstra a riqueza da empresa, o que tem de capital social, o que tem de lucro, o que houve de ajuste de avaliação patrimonial, tá? Que é o impairment, que a gente vai estudar mais à frente, ações em tesourarias da empresa, recompra suas próprias ações, você joga aqui no patrimônio líquido, classifica como patrimônio líquido, e prejuízos acumulados. Apesar dessa conta se chamar prejuízos acumulados, ela comporta também os lucros da empresa, tá? Que a nomenclatura agora é prejuízos acumulados. Antigamente se chamava lucros acumulados, agora é prejuízos acumulados, tá bom? Então, o grau de exigibilidade nada mais que o menor prazo em que as obrigações devem ser pagas, tá? Então, você também classifica
pelo grau de exigibilidade, tá? Pela ordem de liquidez. O ativo você classifica pela ordem de liquidez, o passivo pela ordem de exigibilidade. O que você precisa resolver dentro daquele dia, daquela semana, daquele mês, você vai elencando lá em cima no balanço, que é o que precisa de exigibilidade imediata, tá bom? Passivo circulante, composto por todas as obrigações que devem ser pagas durante o exercício seguinte após o encerramento do balanço. Exemplo, contas a pagar, imposto a pagar, salários a pagar, tudo isso é passivo circulante, tá? São obrigações circulantes. Passivo não circulante, compostos por todas as obrigações que devem ser pagas após o término do exercício seguinte. Tá? Então, virou o exercício, é passivo não circulante, tá bom? E o patrimônio líquido, este grupo representa a riqueza efetiva da empresa, como eu coloquei, ou seja, as contas que representam o capital próprio, exemplo, capital social, tá? Então, o capital social, que é uma conta, né, do patrimônio líquido, ele é composto pela conta de capital que representa o valor investido pela empresa, na empresa, pelos titulares da companhia, pelos sócios, tá? Então, os sócios investiram um determinado valor e integralizou esse capital social lá no comecinho da operação da empresa, tá bom? Reserva de lucros, compostas pelas contas representativas das reservas constituídas em decorrência da lei ou da vontade do proprietário, dos sócios ou dos administradores. Então, se a empresa destinar ou tiver uma previsão no estatuto, né, dela que ela precisa reservar um determinado percentual do lucro apurado no exercício, você contabiliza nessa conta aí, tá? Então, sai do banco e entra para essa conta, fica lá contabilizado, fica lá guardado à disposição dos sócios ou um destino previamente definido no estatuto, tá bom? Ajuste e avaliação patrimonial, essa conta que poderá apresentar saldo devedor ou credor representa a contrapartida de ajustes efetuados em conta de ativo e passivo, tá bom? Então, a avaliação patrimonial você pode fazer, trazer a valor presente, eu tenho ações da Petrobras na minha empresa, por exemplo, aí você, essa variação da cotação, você precisa ajustar esse valor, tá? Trazer, ajustar, fazer a avaliação patrimonial disso, tá? E aí você lança, né, a diferença você vai lançar nessa conta aqui, tá? Ações de tesouraria, que correspondem às ações representativas do capital da própria empresa, adquirida por ela mesma. Então, é muito comum as empresas de sociedade anônima, né, que têm um capital aberto e, por consequência, são listadas em bolsa de valores, lançarem programa de recompra de ação. Então, eles recompram as próprias ações que estão listadas e deixam nessa conta. Posteriormente, as empresas podem cancelar essas ações e, por consequência, você reduz o volume de ação em circulação, e aí quando você reduz o volume de ação em circulação, a tendência é aumentar, é valorizar a ação. Então, isso também é um mecanismo de trazer valor, de gerar valor, gerar riqueza para o acionista, tá bom? Prejuízos acumulados, essa conta representa um resultado negativo apurado no exercício social, que terminou, né, ou em exercícios anteriores, ela fica acumulada no patrimônio líquido. Então, se tiver prejuízo ou lucro acumulado, ela vai ficar lá à disposição também de um destino prévio depois, tá bom? Muito bem. Agora, eu vou trazer para você aqui um modelo de um balanço patrimonial simplificado, tá? Só para você entender como as contas são classificadas, tá? Então, as contas patrimoniais, elas estão subdivididas, né, aqui no ativo e passivo, né? Do lado esquerdo, o ativo, então nós temos o ativo circulante, e aí temos a conta caixa. Repara esse código, tá vendo? Esse código aqui, ó, é o código do grupo ativo circulante, e esse aqui é o código reduzido da conta. 1.1.01, que é a conta caixa, 1.1.02, que é a conta banco movimento, que é a conta bancos, duplicação receber ou clientes, estoques e assim por diante, tá bom? Então, essa aqui é a representação gráfica do balanço patrimonial, tá? Então, lá em investimento, você está vendo que tem participação na empresa, então você tem ações da Petrobras, da Vale, da CBA, da Suzano, você vai classificando aqui porque é um investimento, na verdade, tá? Imobilizado, tudo que tiver de veículo, imóveis, sala comercial, bens
grande valor que são imobilizados, você classifica aqui, tá? Aqui tem uma conta específica de veículo, depreciação acumulada dos veículos, tá? Que você precisa depreciar, você vai depreciando conforme a utilização desse bem, isso nós vamos aprender mais à frente, tá bom? E o intangível, que é fundo de comércio, marca de patentes e por aí vai. Do lado direito, nós temos o passivo, que são as obrigações, que começam com o grupo 2, isso aqui é importante você entender, tá? Dentro da estrutura do balanço patrimonial, tudo que começa com é ativo e tudo que começa com 2 é passivo, tá bom? Então, passivo circulante, aí nós temos as contas de fornecedores, duplicatas a pagar, fornecedores, duplicatas a pagar é a mesma coisa, tá? Salários a pagar, impostos a recolher, tá? Passivo não circulante, duplicatas a pagar a longo prazo, fornecedor a longo prazo, que passa dos 365 anos, ou melhor, 365 dias, e o patrimônio líquido, né, que é o capital social, reserva de lucro, reserva legal, reserva de capital e por aí vai, tá bom? Ainda nos resta visualizar as contas de resultado, tá? Então, o que a gente precisa entender agora para a gente já começar a andar um pouquinho mais dentro da estrutura do mecanismo de contabilização, de partidas dobradas? Você precisa entender assim, que ativo, as contas de ativo começam sempre com 1, as contas de passivo sempre com 2, tá? E as contas de resultado, despesas com 3 e receita com 4, tá? Aqui, ó, a despesa começa com 3 e receita com 4, pode mudar, tá? Um pouco, tá bom? Então depende muito do plano de contas, mas geralmente é isso, tá? Eu vi empresas que usam as contas do grupo 4 como contas de despesa e contas do grupo 3 com o dígito 3 receita, tá? Mas isso muda muito de plano de conta para plano de conta, de sistema para sistema, tá bom? Mas é basicamente isso, tá? E as despesas, né? Como a gente já sabe, despesas operacionais, contas de água, energia elétrica, telefone, frete, impostos, materiais de limpeza. Tem uma gama muito grande, né? De contas de despesa, tá? E receitas a mesma coisa, receita de venda, de serviços, contos obtidos, tá? Receitas eventuais e por aí vai, tá bom, pessoal? Então, essa aula foi um pouquinho mais longa, não se preocupe, porque agora nós começamos a introduzir alguns conceitos importantes que no decorrer da aula, no decorrer do curso, tá, da disciplina, você vai se familiarizar com isso, mas a princípio não se preocupe com isso agora, tá bom? Eu não entendi, então reveja a aula, tá? Estuda novamente, aos pouquinhos você vai se familiarizando, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana.